Muito tarde para se tornar um cavalheiro, muito cedo para explorar o universo, bem a tempo para... Em um vídeo passado eu comentei sobre energia cinética, que era uma grandeza física, a energia do movimento, que relacionava a massa de um objeto com a sua velocidade. Acontece que existe uma outra grandeza física que também relaciona massa e velocidade, que é que eu quero comentar nesse vídeo aqui, que a gente chama de momento linear ou quantidade de movimento. E calcular a quantidade de movimento é mega simples. É só você pegar o valor da massa daquele objeto que está se movendo e multiplicar pela sua velocidade. Só isso. A grande sacada da quantidade de movimento ou do momento linear é a seguinte: é quando a gente fala de conservação da quantidade de movimento. E o que significa isso? Significa o seguinte: significa que num processo onde você, por exemplo, tem duas bolinhas de sinuca que batem, ou você bate e volta em alguma coisa, significa assim, que a conservação da quantidade de movimento diz que a quantidade de movimento antes de um processo acontecer deve ser obrigatoriamente igual à quantidade de movimento depois que esse processo acontece. Então, isso a gente chama de conservação da quantidade de movimento. E acho que no último vídeo eu comentei sobre os livrões, o livrão da física, aquelas coisas que não podem ser violadas, e a conservação da quantidade de movimento está ali. É uma das coisas que nunca foi violada na física e que é de mega importância. E é de mega importância porque em muitos problemas que envolvem movimentos, a gente consegue resolver basicamente quase todos utilizando a conservação da quantidade de movimento. Por quê? Porque a gente sabe que ela funciona e que ela não pode ser violada. Por isso que é super, mega importante e poderoso essa ferramenta. Essa ideia também aparece lá na física relativística de Einstein também. A gente também aplica essas ideias de conservação de quantidade de movimento para a gente solucionar vários tipos de problemas. Beleza, essa que eu estava falando era de momento linear, que é a quantidade de movimento que a gente analisa objetos se movendo em linhas retas, beleza? Agora existe um outro momento também, uma outra quantidade de movimento, só que é quando você tem movimentos rotacionais, movimentos de rotação ou de translação, que a gente chama de quantidade de movimento angular ou momento angular. Como que funciona essa grandeza? Por exemplo, se eu tenho essa tampinha de garrafa aqui, ela pode rolar, deixa eu fazer assim, em linha reta, indo para frente assim, indo para frente, mas você pode tratar ela como um movimento indo só em linha reta, ou ela também pode rotacionar em volta do seu próprio eixo. E nessa capacidade de rotação que entra a quantidade de movimento angular, que também é de mega importância porque também tem conservação da quantidade de movimento angular e ela também sempre funciona, ela nunca é violada. E para exemplificar onde aparece essa quantidade de movimento angular, eu quero mencionar duas situações. Primeiro, que a gente utiliza a quantidade de movimento angular, a conservação, na verdade, para demonstrar uma das leis de Kepler, que é a segunda lei de Kepler, a lei das áreas. E nos livros didáticos de física, quando se trata desse assunto, o livro sempre vai trazer o exemplo que é mega clássico da bailarina ou da ginástica artística no gelo. Então, por exemplo, quando uma bailarina está rodopiando com os braços abertos, ela rodopia com uma certa velocidade. Mas quando ela encolhe os braços, ela começa a rodopiar um pouco mais rápido. Por quê? Porque justamente a quantidade de movimento angular antes com os braços abertos tem que ser igual ao dos braços fechados. E com isso, a velocidade com que ela rodopia, ou seja, a velocidade de rotação dela, tem que ser modificada. Então, eu estou passando aí alguns vídeos, algumas explicações aí, algumas imagens, para tentar exemplificar um pouco isso, que é um exemplo clássico, assim, que todos os livros trazem e que eu acho que são fenomenais. E para mencionar o cálculo da quantidade de movimento angular, a gente utiliza a velocidade angular do objeto, não é a velocidade com que ele vai na linha reta, é a velocidade com que ele rodopia, com que ele gira, tipo a bailarina. E a gente não vai usar propriamente a massa da pessoa, da bailarina ou a massa de um objeto. A gente vai usar uma grandeza chamada momento de inércia, ou, em termos um pouco mais simples,
a gente chama de massa rotacional. E essa massa rotacional ou inércia rotacional seria a dificuldade que algum corpo tem de ser colocado em rotação ou de rodopiar, utilizado muito em processos de torque, de alavanca, que aparece esse tipo de coisa. Não é nada simples calcular esse negócio, tá? Mas só para você ter uma ideia de que a gente usa um outro conceito assim, um conceito um pouquinho mais diferente de massa. Então, só para dar uma recapitulada nas ideias que a gente juntou aqui, eu mencionei sobre duas coisas, né, dois tipos de momentos. A quantidade de movimento linear, né, que é aquele que o objeto vai em linha reta, que é massa vezes velocidade, pronto. E temos também a quantidade de movimento angular, que é quando um objeto rotaciona, um objeto gira, que é a massa rotacional desse objeto, o momento de inércia, vezes a velocidade angular, que é a velocidade não com que ele vai para frente, mas a velocidade com que ele rodopia. E o mais legal é que essas duas coisas, elas se conservam, ou seja, a quantidade de movimento antes tem que ser obrigatoriamente igual à quantidade de movimento depois de um dado processo. Isso vale tanto para a quantidade de movimento linear quanto para a quantidade de movimento angular. Joia? Eu acho essas duas grandezas fundamentais muito importantes que a gente vê o tempo todo na mecânica, não só na mecânica, mas na física quântica ele também aparece, na relatividade de Einstein também aparece, e eu acho assim fenomenal também essa ideia. Joia? Então agradeço aí e a gente vai se vendo nos próximos vídeos.